Romanos 2, de 25 a 29, assim diz. O título que foi dado a esse texto é o verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A palavra de Deus diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Os anjos dos céus festejam quando um homem abandona os seus vícios, abandona a sua vida de pecado e abraça o Salvador. Esse é o momento especial. O dia do batismo e da profissão de fé é um dos dias mais especiais para o cristão. Tem muitas pessoas que sempre comemoram como se fosse uma segunda data, um segundo nascimento. O dia do batismo, da profissão de fé, marca o fim de uma vida inútil e destruidora, mas também marca o início de uma vida produtiva, agora com alvo no céu. As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, tudo se faz belo. Marca o início de uma caminhada com o Senhor rumo à salvação. É o dia em que o cristão proclama publicamente a sua fé. Ele promete abandonar o caminho das trevas. Ele promete andar na luz. Ele promete dar bons testemunhos. Ele promete se entregar a Cristo de corpo e alma. Promete muitas coisas. O problema é que muitos se esquecem das promessas que fizeram. Talvez nunca tiveram a intenção de cumpri-las, ou suas palavras nunca expressaram uma fé verdadeira. A sua confissão de fé pode não ter sido verdadeira. O batismo e a ceia do Senhor são os dois sacramentos ordenados por Jesus. A ceia foi instituída na última participação de Cristo na Páscoa, lá em Mateus 26. O batismo está incluído na grande comissão, ide, mencionada em Mateus 28, 18 a 20. Na concepção reformada, os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e para confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente unir esses confessos ao povo de Deus. É preciso compreender que o Antigo e o Novo Testamento não ensinam duas religiões diferentes. A igreja cristã não é uma outra igreja, ela não é uma nova árvore, pelo contrário, ela é apenas um galho cuja raiz está lá em Abraão, o pai de todos os crentes, tanto dos circuncisos como incircuncisos, de todos aqueles que andam nas pisadas da fé que Abraão teve, antes de ser circuncidado. A circuncisão marcava os filhos da promessa que foi feita por Deus a Abraão. Deus prometeu ser o Deus deles e eles seriam o seu povo. O batismo é um dos dois sacramentos da nova dispensação. Ele substitui a circuncisão, porém uma nova ênfase. Agora são batizados aqueles que creem em Cristo, que é a concretização da promessa feita a Abraão lá no passado. Os dois sacramentos do Antigo Testamento não foram abolidos, pelo contrário, eles se transformaram. No caso da ceia, da Páscoa, se transformou na ceia, da circuncisão se transformou no batismo cristão. Em Colossenses 2, 11 e 12, o batismo cristão é chamado de circuncisão de Cristo. Leia o texto. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas lá em Colossenses 2, 11 e 12, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados
mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Não há dúvida alguma de que a circuncisão deixou de ser necessária e que o batismo tomou lugar na igreja. Os crentes não falaram mais de circuncisão. Paulo argumenta que nós cristãos também fomos circuncidados, não com corte do prepúcio, mas do batismo. Assim como a circuncisão simbolizava a remoção da impureza, o batismo com água simboliza também a tirar a impureza, remover a impureza e a busca da pureza que Deus exige. O batismo cristão corresponde à circuncisão, sendo para a igreja visível no Novo Testamento o que era para os judeus do Antigo Testamento, ou seja, a confirmação de que pertence a um povo da aliança. O batizado passa a fazer parte dessa aliança, a usufruir dos benefícios do pacto com Cristo. Isso não significa que todas as pessoas batizadas sejam salvas. São salvas aqueles que creem. O batismo, assim como a circuncisão, é um rito ou uma forma externa determinada por Deus para simbolizar e selar a admissão da pessoa na igreja visível. O batismo pressupõe um gracioso lavar regenerador do Espírito Santo pela palavra, por meio do arrependimento, da fé, mas não opera e nem garante a salvação. Ele marca o salvo, mas sem fé o batismo é inútil. O batismo, assim como a circuncisão, não salva ninguém. Nesse estudo nós trataremos sobre a confissão, ou a profissão de fé, ou o batismo, e o comportamento daquele que fez a confissão. Preste atenção. Em primeiro lugar, veremos que a desobediência, ela anula a confissão. Se uma pessoa se circuncidasse e fosse desobediente à lei anularia, a desobediência anularia a sua circuncisão, porque ele não quis obedecer. Do mesmo modo, o caso do batismo, que a pessoa confessa uma fé. A desobediência vai anular essa confissão. Olha o que o texto diz. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Paulo tratou da circuncisão para os judeus da sua época. E nós trataremos desse estudo sobre o batismo para nós, crentes. Assim como Paulo argumentou que não adiantava ser circuncidado se não tivesse a mesma fé que Abraão teve, assim também não adianta ser batizado, não adianta frequentar a igreja, não adianta entregar dízimo, não adianta ter todo esse caminho se não tiver fé em Jesus Cristo. Como o batismo é um sinal externo da fé, ele é confirmado na prática dessa fé. O crente mostra que de fato ele confessou Cristo como Salvador quando ele vive como um discípulo de Cristo, como ele fala como Cristo falaria, como ele faz as coisas como Cristo faria. A sua confissão, ela simboliza a remoção da impureza. Se a pessoa batizada continua vivendo na prática de impurezas, a sua confissão de fé é anulada. A sua entrega a Cristo foi falsa, renunciada no retorno do cristão desviado aos prazeres do mundo. A Bíblia institui a disciplina como parte da vida da igreja. Uma das preocupações dos reformadores é que a igreja tivesse uma mesma doutrina. E para isso concluíram que 3 marcas marcariam a verdadeira igreja. Primeiro, a pregação do verdadeiro evangelho. Assim, pastor, não é só a pregação do evangelho? Não. Passando em frente a um centro espírita, estava lá, venha aprender o evangelho segundo Allan Kardec. Não era o evangelho de Jesus, o evangelho de Allan Kardec. E se você for ver outros grupos, cada um deles tem um evangelho diferente. Então é a pregação do verdadeiro evangelho, do evangelho bíblico. Segunda marca é a administração correta dos sacramentos. Batismo e a ceia do Senhor, para aquelas pessoas que de fato são crentes, confessaram Cristo e vivem para Cristo. Mas a terceira marca é o correto exercício da disciplina na igreja. Irmãos, não existe nenhuma cerimônia mais triste, não existe decisão mais triste para um pastor e para um conselho do que disciplinar um membro. Eu já passei por essa situação algumas vezes e junto com o conselho todos choramos. É triste, mas é necessário, porque se uma pessoa está vivendo em pecado oculto, escondido, e foi descoberto, ele tem que ser disciplinado para que ele perceba que esta atitude, esse seu modo de fazer as coisas está errado e Deus não aceita.
então a igreja não pode aceitar. Onde essas 3 marcas se apresentam claramente, podemos descansar e tendo a segurança que encontraremos a igreja do Senhor. Por mais duro que seja a disciplina e a exclusão de pecadores impenitentes, elas são necessárias para se manter a pureza da igreja. Quem se recusa a viver sob a vontade de Deus e os mandamentos de Cristo não pode manter-se identificando como cristão. Ele tem que ser afastado. Ele não pode dizer que é crente lá fora dando mau exemplo, causando escândalo. Não pode de modo nenhum. Seus atos rebeldes confirmam que a sua fé é falsa. A sua rebeldia revela que ele se recusa a se dobrar diante do senhorio de Cristo. A sua confissão de fé é anulada no momento que ele escolhe o prazer do mundo ao invés da obediência a Deus. Há exemplos de membros professos ou de pessoas que confessaram a fé, mas que nunca experimentaram o lavar regenerador do Espírito Santo. Auxiliar de Paulo, por exemplo, chamado Demas, Paulo diz, ele abandonou, ele amou o presente século. Está lá em 2 Timóteo 4,10. Há quantas pessoas que nós já conhecemos, fizeram parte da igreja, que se apresentaram na igreja, que hoje estão lá no mundo totalmente perdidos. E eles amaram o presente século. Referindo-se a essas pessoas, o apóstolo João, ele explica em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É triste, irmãos, e eu já ouvi de líder da igreja dizendo, que bom que foi embora, saiu porque não era dos nossos. Não é por aí, porque a igreja é um hospital, porque há crentes que confessaram de verdade a sua fé e que por uma fraqueza caíram em pecados, ou por sentimentos ruins que invadiram o seu coração e que não foram realmente tratados, se afastaram da igreja, mas que deveriam estar na igreja, que devemos ir atrás e chamá-los e trazê-los. Agora, se uma pessoa é de fato um crente, e ela abandonou o Senhor e voltou para o mundo, e se ela foi buscada, essa voltará. Mesmo que tenha caído, ele vai se sentir mal no mundo, ele não vai ter prazer no mundo, ele vai querer voltar para Cristo. O primeiro convite ele volta. Mas aquele que de fato não quer nada com o Senhor, não adianta ir atrás, não adianta bajular, ele escolheu o mundo, ele vai viver no mundo. Cremos que o batismo não é eficaz em si mesmo. Ele não opera uma nova vida, o batismo não opera uma conversão. O batismo deve ser aplicado a crente. O batismo é a confissão do crente. Pressupõe-se que o batizado tenha fé e viverá para agradar ao Senhor. O batismo o fortalecerá de fato, mas ele não opera a salvação, nem garante a salvação. A confissão de fé de Westminster diz, posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar a ordenança, contudo a graça e a salvação não se acham inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado ou salvo, ou que sejam regenerados todos os que são batizados. A nossa confissão já diz, porque há muitas pessoas que confessam uma fé que nunca houve no coração. O batismo, como essencial à salvação, é contrário ao caráter do Evangelho. Se não for batizado, não vai ser salvo. Não é assim. João 4, 21 a 24 fala do ladrão da cruz. Ele não foi batizado, ele foi salvo. Porém, se o convertido tem uma igreja para confessar a sua fé, tem um grupo de crentes para professar a sua fé, ele tem que ser batizado, porque Jesus Cristo, quem crer e for batizado será salvo. Mas não é o batismo que salva, o crer ele vem antes. Tá, a questão é do rebatismo.
Eu já fiz batismo nesse sentido, onde uma moça, ela foi de uma outra igreja, que ela foi praticamente forçada a batizar. Ela namorava um rapaz daquela igreja, frequentava aquela igreja, e ela batizou sem nenhuma fé. Ela não precisava, e eu disse para ela, você não precisa ser batizado de novo, porque você já foi batizado, e você fará a sua confissão de fé na hora do seu retorno para a igreja. Ela disse, pastor, eu posso ser batizado? Eu disse, pode, se esse é o seu desejo, sim, mas não é exigido dela que faça um batismo. Então essa aí é uma questão particular. Então, se a pessoa, ela foi numa outra situação, que não teve uma fé verdadeira, foi batizada, e agora ela está convertida de fato, ela quer fazer isso, ela poderá fazer, mas não será obrigado, porque o batismo já foi feito a ela lá no passado, e Deus, a promessa de Deus para ela, continua tão fiel como atualmente. Ela pode só reforçar a sua confissão, tá bom? O crente é aquele que tem fé, não é isso que faz o crente? O crente é quem tem fé, quem professa publicamente. Porém, aqueles que falsamente professam uma fé inexistente, logo voltarão à antiga vida, aquela que disseram haviam abandonada. O retorno ao mundo anula a confissão de fé. Então, fica bem claro aqui, não adianta ser batizado, não adianta fazer parte de uma igreja. Se quer viver nos prazeres do mundo, então isso prova que ele não é um crente. Ele pode até achar bonito a igreja, gostar do convívio com a igreja, mas o coração tem que ser crente. Se é um crente e caiu, ele vai ficar incomodado até ele voltar de verdade, até ele voltar ao encontro com o Senhor de verdade. Mas em segundo lugar, nós vemos que o crente infiel será julgado por ímpios. Olha que coisa ruim, o crente sendo julgado por condenados. Está parecendo a CPI da Covid. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Olha, uma das promessas mais bonitas para nós, mais prazerosas, e que dá valor ao crente e à sua fé, é que os crentes julgarão o mundo, está lá em Apocalipse 12, 9. O julgamento se dará no fato dos crentes terem vivido no mesmo mundo do que os ímpios, tendo tido as mesmas oportunidades de ser fiel e de pecar, tendo ouvido a mesma mensagem da pregação do Evangelho, porque o Evangelho está sendo pregado aí a todo mundo, mas ao contrário dos ímpios que fecharam os seus ouvidos e os seus olhos, os crentes creram, se entregaram ao senhorio de Cristo. Os ímpios serão condenados por não terem crido, como os crentes creram. Então, o fato dos crentes terem crido será usado para o julgamento daqueles que estavam no mesmo ambiente. Esse privilégio é rejeitado por aqueles que professam sua fé e retornam à lama do mundo. Aquele que foi batizado e se tornou rebelde e infiel, tornou-se pior do que os incrédulos. O seu estado é nojento. 2 Pedro 2, 22, compara esse crente que voltou ao mundo à porca lavada que volta à lama, e o cachorro que vomita e vai lá e come o seu próprio vômito. Em Hebreus 6, versículos 4 e 6, faz uma dura afirmação àqueles que acham natural afirmar que são desviados. O texto diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Só Cristo salva, é ou não é? Só Cristo salva. Ele é o único caminho para o céu. Então, quem rejeita Jesus, rejeita o único caminho para Deus. Sendo Ele o único caminho, não haverá outro. Se a pessoa rejeita Cristo, então é impossível salvá-la, pois não haverá outro modo do pecador ser salvo. Sem Jesus não dá. E Cristo não morrerá de novo por ninguém. Ou a pessoa aceita o sacrifício de Cristo para ser salvo, ou é impossível renová-lo
porque não vai ter outro sacrifício. A pessoa conviveu na igreja, ouviu palavra, ouviu tudo, conviveu com esse ambiente de fé e preferiu estar lá no pior lugar. Então não resta outra alternativa, porque se ele não quer o Cristo apresentado na igreja, ele vai achar o quê? Quem é que vai lhe dar a salvação fora da igreja? O crente se torna réu confesso quando ele volta ao pecado. Não será necessário testemunha contra ele, pois enquanto estava no caminho, abominava o pecado, pregava contra o pecado, proclamava o Salvador. E tendo abandonado a fé, não lhe resta outra alternativa senão ser condenado. Mas a nossa afirmação diz que o crente fiel será julgado por ímpios. Ao invés de julgá-los, ele será julgado. Paulo afirmou: se, pois, a incircuncisão observa o preceito da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és um transgressor. Condenados julgarão outros condenados. É muito comum ouvir ímpios falando mal de crentes que voltaram a beber, a frequentar festas, a dançar, a praticar aquilo que a igreja condena. E eles falam, mas como falam? Sabe por quê? Porque eles têm prazer de dizer: olha lá o crente perdido. Não era ele que vivia falando contra o pecado, não era ele que vivia ensinando como deveria fazer. Se nós caímos em pecado, nós perdemos a autoridade. Irmãos, eu quero citar um fato que é conhecido de todos. Alguns anos atrás, tinha um pregador chamado Jim Swaggart, não sei se nem se ele é vivo ainda, mas ele era um sucesso os cultos dele, que eram passados todo sábado pela manhã. As famílias não saíam de casa até que aquele culto acontecesse. Ele se envolveu com uma prostituta, e aí então provocou um escândalo. Depois disso ele confessou o pecado e voltou, mas já não era mais a mesma coisa, ele não tinha mais o espaço. As pessoas que antes doavam para que ele tivesse programa de televisão já não doavam mais. E o próprio mundo acusava: aí, olha o pregador que estava aí, pregando para a gente todo sábado, aí, olha ele onde é que está. Os ímpios, eles condenam o crente que se condena. Esse aí não dizia que era crente? Como ele está nesse lugar fazendo essas coisas? O crente é a luz do mundo, foi Jesus quem disse isso. Cabe ao crente mostrar o caminho santo. Quando o crente se apaga como luz para os ímpios, ele deixa os ímpios nas trevas. Eles poderiam até criticar e zombar a luta do crente por ser fiel. Poderiam falar mal do aquele certinho, quer ser melhor do que os outros. Mas lá no fundo, eles o tinham como exemplo, como um alvo a ser alcançado, como um paradigma, como algo possível. Eu posso ainda tentar vencer o meu vício, eu posso ainda, porque aquele crente lá, ele era assim, ele abandonou tudo. Mas quando aquele crente que abandonou tudo volta para fazer aquilo que ele fazia antes, ele vai dizer: não dá para mim. Os ímpios querem derrubar os crentes, demonstram prazer ao ver a queda dos nossos, porém eles se sentem ainda mais perdidos, pois, na linguagem deles, se nem o crente conseguiu ser fiel e garantir a entrada no céu, o que será de mim? Nós não garantimos a entrada no céu, só Cristo. A queda de um crente é motivo de desespero para os ímpios. Eles condenam o crente, porque o crente foi fraco. Você deveria ser mais forte, você deveria manter a palavra. Eu vou me espelhar em quem agora? No fundo, eles esperavam que ele vencesse, que demonstrasse uma resistência maior do que eles. Então os ímpios vão julgar aqueles que abandonam a igreja. Em terceiro lugar, veremos que a confissão, ela tem que vir do coração. Paulo, no capítulo 10 de Romanos, diz que se com teu coração, a boca confessar, com teu coração crer, e depois ele repete: se com teu coração crer e com a boca confessar, tem que vir do coração. Aqui no texto que nós lemos de Romanos, diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Jesus, falando sobre a intensidade que deve ser a nossa entrega, nosso amor, ele afirma: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A confissão tem que ser real, tem que envolver os sentimentos, as emoções, tem que envolver a tua vida. Escrevendo à igreja de Laodiceia, Jesus afirma: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está faltando coração, está faltando empreendimento pessoal, uma entrega pessoal, uma vida com Deus. Meus irmãos, eu tenho estado preocupado, e outros pastores têm também falado dessa preocupação, porque a igreja, parece que as pessoas não estão se entregando a Cristo para viver para Ele, está faltando paixão. As pessoas estão indo à igreja, mas elas não estão sendo a igreja, e você é a igreja. Isso aqui é apenas um templo onde a igreja se reúne. Lá em Joel 12:13, numa das cobranças mais claras de como deve ser a confissão de um crente, diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, foi Deus quem disse, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Convertei de todo o vosso coração, rasgai o coração, porque rasgar a veste é fácil. Vocês se lembram lá quando Jonas pregou na cidade de Nínive? O pessoal rasgou a veste, pegou cinza, jogou na cabeça, e depois eles voltaram a tudo que eles faziam antes, que acabaram sendo destruídos. Se não for de coração, não adianta. Foi lido? Joel 2:12 e 13. Os judeus em toda a história, eles foram conclamados ao arrependimento verdadeiro. Em Isaías 10:17 traz a condenação de Deus contra o culto hipócrita, de pessoas que iam lá no templo porque gostavam de ir. Os versos 11 e 13 diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está dizendo: eu não quero o culto de vocês, eu não quero vocês do templo, eu não quero vocês da igreja. Se vocês não quiserem vir professar uma fé de verdade do coração e uma vida transformada. Em Jeremias 4:4 Deus diz para o seu povo, porque o recado de Deus, as profecias de Deus são para o seu povo, não é para os de fora. Circuncidai-vos, Jeremias 4:4, circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa da malícia de vossas obras. Se não for verdadeiro, terá a ira de Deus. Não vai ganhar o coração de Deus com confissão falsa. Há muitos outros textos que cobram uma mudança radical no coração, que a confissão da boca reflita o que há no coração, como Jesus afirma em Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis fazer coisas boas sendo maus? A boca fala o que está cheio o coração. Não adianta a boca falar se o coração está vazio. Romanos 10:9 e 10, eu já citei, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. No texto que estamos estudando, Paulo disse: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é apenas da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Deus requer uma confissão verdadeira. A igreja precisa de crentes que confessem uma fé verdadeira. Os crentes precisam ter a certeza da sua fé, para não serem falsos na sua confissão, porque a confissão falsa não faz diferença nenhuma. Nesse estudo nós tratamos sobre a confissão e o comportamento do professo ou do confesso.
O jeito que você vive lá fora vai mostrar se você é crente ou não. Vai mostrar se você será condenado ou não. Vai mostrar se você de fato reconheceu Cristo ou você rejeita Ele. A confissão e o comportamento confesso foi o nosso tema. Nós vimos que o comportamento da pessoa que professa a sua fé confirmará a destruição da sua confissão. Vocês se lembram como é que nós começamos o estudo passado? Lembram? A culpa é minha. Vocês se lembram que mostramos que o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios por causa dos crentes? Agora o novo estudo diz, se você diz que é crente, viva como crente. Se você professou que tem fé, mostre essa fé em seus atos. É isso que Tiago vai ensinar. A fé sem obras é morta. As obras que está falando não são boas obras, são os atos de obediência ao Senhor que confirma que a fé é verdadeira. O desobediente anula a confissão. Escolheu o mundo, abandonou o Senhor. Não dá para servir os dois senhores ao mesmo tempo. O crente infiel, ele será julgado por ímpios. Olha lá, não estava lá na igreja? Olha lá, caindo de bêbado. Olha lá, com a prostituta. Olha lá, isso, aquilo. Não importa qual pecado, tudo que é pecado vai demonstrar e vai colocar você na mão dos ímpios que vão julgar e vão condenar você. E por último, vimos que a confissão tem que vir do coração. Confessar Jesus Cristo como Salvador é uma cobrança, é necessário. O crente tem que confessar, porém, se ela for feita sem fé, ela será inútil. Não levará o crente à salvação, pelo contrário, afundará o falso crente ainda numa perdição ainda maior, pois será confessado uma verdade que rejeita. Leve a sério a tua confissão, pois o teu comportamento a confirmará ou a destruirá. Leve a sério a confissão que você fez. Não é à toa que você é trazido à frente da igreja para confessar a tua fé. Os crentes te julgarão, os de fora te julgarão, a autoridade da igreja te julgará, Deus te julgará e você também se julgará, porque a culpa vai ser tão terrível que você vai ficar envolto na culpa, na vergonha e na dor. Tome cuidado com a tua confissão, viva para a obediência ao Senhor. Amém?